tarde, caros ouvintes. Estamos hoje aqui com um tema muito especial, que é o tema com o título A Política Econômica da Ditadura Militar e a Atuação de Parlamentares no Campo da Resistência. A atuação singular de Roberto Saturnino Braga. Este tema, ele é relevante porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, apresentando distância econômica extrema entre riqueza e pobreza, realidade produzida intencionalmente, seja através de subterfúgios políticos ou artimanhas de classe, da classe dominante, amparados, de certo modo, pelas estruturas de poder instituídas ainda cultuadas pelas elites, com o apoio de alguns segmentos sociais. Então, nessa direção, são bem-vindos os artigos, tanto de Alex Sonic, que foi publicado recentemente, intitulado Todos os Presidentes Militares Fracassaram. Muito interessante para a gente. O artigo de Pedro Campos, intitulado Empresariado e Ditadura no Brasil, o estado atual da questão e o caso dos empreiteiros de obras públicas. Esses artigos são importantes por trazerem análises sobre esta estrutura econômica que nós temos vigente até o momento. Vale conferir a política econômica da ditadura e seus desdobramentos sobre a sociedade brasileira, consequências às políticas sociais e de desenvolvimento, como também compreender as lutas de resistência e disputas políticas no interior do Estado e evidenciar a importância do protagonismo social. Para discutir esse tema tão relevante para nós, tão precioso para nós hoje, nesse contexto que estamos atravessando, de crítica à ditadura, de enfrentamento, de resistência, nós temos aqui os professores Vitor Leonardo de Araújo, professor da Universidade Federal Fluminense. Nós temos o Pedro Campos, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro. Marcelo Fernandes, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro. E para debater esse tema, para ser mediadora, nós temos Rúbia Cristina Wegner, também da Federal Rural do Rio de Janeiro. O Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de Araújo, ele é economista, mestre e doutor em economia pela Universidade Federal Fluminense e é professor associado da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Ele atua nos cursos de graduação e pós-graduação em economia. O professor Pedro Campos, ele atua no Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também atua no programa de pós-graduação de História da mesma universidade. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História Social e doutorado em História também pela Universidade Federal Fluminense. Marcelo Pereira Fernandes, ele é professor associado 3 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e docente de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele também atua no programa de pós-graduação em Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo, o mestrado dele é pela Universidade Católica de São Paulo, em Economia, e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. E também hoje ele é atuante do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Rúbia Wegner é doutora em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, é mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp
e é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Ciências Econômicas, do Instituto Ciências Sociais Aplicadas. Pessoal, então, eu chamo agora o primeiro a falar para Victor Leonardo, e depois, Rúbia, você assume a condução, tá bom? Após a fala do Victor, será chamado Pedro e depois Marcelo. Olá, vou mandar aqui um olá. A gente não sabe quem nos assiste, se está de manhã, de tarde ou à noite, né? A internet, esse instrumento agora que a gente tem feito uso com certa frequência aí na promoção dos nossos debates. Então, eu mando um olá aqui para quem nos assiste. Eu quero fazer um agradecimento todo especial à professora Lúcia por esse convite. Eu vou fazer aqui uma fala a respeito do modelo econômico da ditadura militar. Me parece que revisitar o modelo econômico vigente durante aquele período é muito importante. Claro, a gente se opõe à ditadura militar pelo caráter autoritário, repressivo, torturas, mortes, desaparecimentos, perseguição política, que do ponto de vista social foi bastante... promoveu, né, muitas desigualdades, foi um momento, um período que nos legou uma crise econômica muito severa, e eu acho que é isso que a gente vai, isso que eu pretendo trazer um pouco aqui para vocês, para esse debate. Quando a gente fala de um modelo econômico da ditadura militar, é um período aqui de pouco mais de 2 décadas, que tem muitas inflexões, alguns traços que são muito marcantes e que perduram todo o período, né, compreendido ali entre 1º de abril de 1964 até o fim, né, do regime militar, da ditadura militar, em março de 1985. O que tem em comum ao longo de todas essas 2 décadas, né, pouco mais de 2 décadas? Em primeiro lugar, um capitalismo associado ao capital estrangeiro, né, um modelo que foi muito amigável ao ingresso de capital estrangeiro no país. Tinha, de certa forma, uma certa ambição em promover o desenvolvimento das forças produtivas com rapidez, atingir o nível de desenvolvimento de economias maduras em poucas gerações. Isso é um termo que é expresso em diversos documentos do planejamento da época. Me apoiando em Maria Conceição Tavares e José Serra, num ensaio clássico publicado por eles em 1970, além da estagnação, o modelo econômico da ditadura promove aquilo que eles chamam de uma solidariedade entre Estado e capital estrangeiro, claro, com participação da empresa nacional, mas certamente delimitando, né, a participação da empresa nacional, do Estado e do capital estrangeiro. E é um modelo que também estabelece e cria instituições de Estado capazes de tentar suportar o projeto de desenvolvimento em curso, né, nas formas como ele vai se apresentar. São instituições financeiras, instituições voltadas para a capacitação tecnológica, para a provisão da infraestrutura econômica e também de insumos básicos, né? A gente cita, por exemplo, a Embrapa, a Telebrás, Petrobras, Siderbras, que não são propriamente, nem todas são empresas criadas, claro que não, durante esse período, mas que são fortalecidas, redesenhadas, redimensionadas para suportar o projeto econômico vigente. O modelo econômico da ditadura militar é concentrador de renda, amplamente concentrador de renda, que ninguém tenha a ilusão, né? João Goulart foi deposto por um golpe de Estado justamente para que se implementasse este tipo de modernização do capitalismo brasileiro, concentrador de renda, promoveu uma inserção externa muito passiva, tá? E, de modo geral, resultou em ciclos econômicos explicados pelo desbalanceamento da estrutura produtiva e pelo esgotamento dos ciclos econômicos anteriores. Começa lá em
no governo Castelo Branco, o primeiro general ditador, né, que promove 3 reformas que foram importantes para promover a modernização do capitalismo brasileiro, e é bom que se diga, uma modernização conservadora, claro, não poderia ser diferente, a reforma financeira, uma reforma tributária e uma reforma trabalhista. Né? A gente não consegue aqui, num tempo muito curto, detalhar o que foi cada uma dessas reformas, né? Mas, de modo geral, foram reformas que tentaram modernizar as relações financeira, trabalhista e tributária, mas modernizar concentrando, e especialmente concentrando na reforma tributária, no sistema financeiro, promovendo a oligopolização do sistema financeiro no Brasil, e na reforma trabalhista, retirando direitos trabalhistas, né, entre as quais a estabilidade que os trabalhadores seletistas obtinham, né, e que foi substituída pela criação do FGTS, que é uma instituição que a gente tem até hoje. As reformas do Castelo Branco, de modo geral, concentraram renda, e isso gerou, na verdade, todo o processo de concentração de renda, que é histórico no Brasil, mas que foi muito acentuado após as reformas do Castelo Branco. Essas reformas vêm num momento em que a economia brasileira estava estagnada, né, depois de um longo período de crescimento durante os anos 50, depois do ciclo expansivo do plano de metas do Juscelino Kubitschek. E aí tem um debate muito interessante que acontece envolvendo intelectuais aqui no Brasil, no início dos anos 1960, que é a respeito da relação entre a concentração de renda e a expansão econômica, né? Alguns economistas, né, alguns intelectuais, entre os quais o Celso Furtado, apontavam para uma relação segundo a qual a concentração de renda seria um obstáculo à expansão econômica, né, a chamada tese estagnacionista do Celso Furtado. Por outro lado, Maria da Conceição Tavares e José Serra, alguns anos depois, já observando os primeiros efeitos do período do assim chamado milagre econômico, já no governo Costa e Silva, vão apresentar uma outra hipótese, né, de que a concentração de renda acabou sendo funcional à expansão econômica. Não que eles defendessem a concentração de renda, mas mostrando ali que a concentração acabou sendo funcional à retomada da expansão. De modo geral, eu elenquei aqui o que seriam os pontos comuns, né, do que a gente poderia chamar aqui como um modelo econômico da ditadura militar, né? Esse aspecto concentrador que ele resultou. Tá? Há, entretanto, uma divergência e, portanto, há algumas inflexões ao longo dessas 2 décadas sobre o como fazer a política econômica. Por exemplo, no governo Castelo Branco, vai se imprimir uma orientação liberal à política econômica, e na política macroeconômica de tipo ortodoxa. Quem é a equipe econômica do Castelo Branco? O ministro do Planejamento é o Roberto Campos, o ministro da Fazenda é Otávio Bulhões. É uma equipe econômica muito alinhada no sentido de promover uma estratégia de ajustamento macroeconômico, perseguindo a estabilização por meio de políticas de corte de gastos, aumento de impostos, restrição ao crédito, né? É este governo que promove as reformas que eu mencionei, tá? Mas que tem como resultado a persistência, a permanência do quadro de estagnação econômica vigente desde 1963, né? E inflação alta. A inflação, embora eles consigam reduzir a inflação, que até 1964 estava já na casa dos 100%, ela cai, mas continua muito alta, ainda acima de 30% ao ano. Então, aí vem a primeira aqui, divergência no como fazer a política econômica, né? Essa política de cunho liberal e ortodoxa da dupla Campos e Bulhões, que falhou em superar o quadro de estagnação, vai ser revertida na gestão do Costa e Silva, o segundo
segundo ditador, general Costa e Silva, que vai convidar para o Ministério da Fazenda o Delfim Neto, que vai imprimir uma orientação keynesiana na política macroeconômica, né? O gasto público, então, se expande, é um elemento importante de indução do crescimento. O governo introduz as chamadas políticas de rendas no combate à inflação, em vez de combater a inflação cortando o gasto público e restringindo o crédito. O Delfim Neto vai imprimir uma política, ou melhor, vai implementar uma política de controle de preços. A partir daí também a reforma financeira vai sofrer uma reorientação que vai resultar num processo de concentração e oligopolização do sistema bancário. E é o período em que se inicia o chamado milagre econômico, né? O milagre econômico é o período compreendido entre 1968 e 1973. O PIB cresce a taxas de 11% ao ano em média, né? Mas chega a 14% no ano de 1973. É algo realmente muito extraordinário. A inflação cai. É o período também em que tem início um ciclo de endividamento externo, do qual a gente vai falar dele mais tarde, né? Mas é esse ciclo de endividamento externo que vai depois resultar na crise lá nos anos 1980, né? Essa política vai persistir também durante o governo do terceiro ditador, esse período aí, que é o Médici. O Delfim permanece no Ministério da Fazenda, implementando esse tipo de política, né? Mas, como eu disse aqui para vocês, reforça, né, os aspectos concentradores de renda, né? No governo Castelo Branco foi implementada uma política de forte arrocho salarial e essa política permanece, né, durante os governos Costa e Silva, e Médici talvez com um pequeno ajuste ali para poder impedir que os salários continuassem caindo muito em comparação com a inflação, mas, de modo geral, é um período de forte arrocho salarial, né, desde 1964. Aí tem uma nova inflexão depois do esgotamento do período do milagre econômico, no governo do Geisel, o quarto ditador, né, que vai ser a implementação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é a resposta brasileira ao primeiro choque do petróleo. De novo, a gente tem aqui tem uma inflexão interessante, né, no comando da política econômica, né, sai o Delfim Neto, né, no comando da economia, entra aqui o Mário Henrique Simons, né, que, no entanto, não vai conseguir executar propriamente uma política de ajuste ortodoxo, né. Tem uma outra figura importante aqui no Ministério do Planejamento, que é o João Paulo dos Reis Veloso, e o próprio Geisel, digamos, é o fiador do segundo PND. O segundo PND significa um retorno à política de substituição de importações, ou melhor, a industrialização por substituição de importações como estratégia de desenvolvimento, né? O segundo PND era muito ambicioso, ele tinha o objetivo de completar a matriz industrial brasileira, mas que vai gerar um novo ciclo de endividamento externo. É um período em que as condições internacionais pioram bastante, então toda a década de 70 é um período de crescimento muito forte, muito acelerado da dívida externa do Brasil. Ela se multiplica por 10 ao longo de uma década. É bastante coisa, né? Então, essa estratégia de desenvolvimento, por um lado, né, e o forte endividamento externo, por outro, vão fazer com que a economia brasileira chegue no final da década de 70 muito endividada. E aí, quando vem o segundo choque do petróleo no final da década de 70 e o aumento das taxas de juros no início dos anos 80, isso vai colocar o Brasil numa enorme crise, praticamente sem precedentes. Talvez só não tenha sido uma crise tão grave quanto a de 1929. Qual que era o problema aqui da crise da dívida externa? Era a inconsistência em manter o crescimento acelerado face ao acerramento da restrição externa expresso por esse aumento da taxa de juros, né? O racionamento de crédito externo impede o Brasil de manter déficit em transações correntes quando não há mais financiamento. Então, a solução é promover recessão, estagnação e desvalorizações cambiais que vão provocar inflação. Numa fala, então, assim, muito rápida, né, que é essa que eu fiz aqui nesses 15 minutos, é um esforço aqui de tentar, de uma forma muito sintética, tentar perpassar essas duas décadas
tão cheias de acontecimentos, qual é o balanço aqui que a gente pode fazer da economia brasileira e da política econômica nessas 2 décadas de ditadura militar? A despeito ali do milagre econômico, que talvez seja um período assim, mais expressivo em termos de crescimento do PIB, eu quero destacar que foi um modelo econômico concentrador de renda, distribuição da renda piorou, os problemas do subdesenvolvimento, a forma da enorme heterogeneidade, uma população muito pobre, miserável, enorme contingente populacional vivendo em condições de muita pobreza, isso não foi nem de longe objeto das políticas implementadas durante esse período. A ditadura termina com uma inflação de 200% ao ano, a economia vindo de uma das piores recessões da sua história, e a chamada crise da dívida externa perpassa toda a década de 1980. Né? Essa crise que vem como legado da ditadura militar é uma crise que se alonga, que se arrasta. A renegociação da dívida externa só vai ser concluída em 1994. Né? Então, a ditadura termina com o Brasil em profunda crise, e é o caso também do período desenvolvimentista, né? E talvez vai criar as condições para a transição neoliberal que a gente vai assistir alguns anos depois. Então, com isso, eu acho que eu consigo chegar aqui num balanço, que é um balanço, claro, muito ruim, de modo geral, né, da política econômica implementada ao longo dessas 2 décadas. Muito obrigada, Vitor, pela essa apresentação maravilhosa, esse esclarecimento tão importante. E agora nós vamos chamar Pedro Campos e depois, no final, você será chamado novamente para a gente fazer esse bate-bola. Muito obrigada. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu queria começar cumprimentando aqui todo mundo presente, a professora Lúcia, professor o Marcelo, a Rúbia, todo mundo que está aqui, o Vitor. É uma satisfação estar com vocês novamente, né? A gente teve a oportunidade de dialogar ali presencialmente na Rural, alguns meses atrás, ali no Wilton Salles, no P1, foi bem agradável, bem interessante. É sempre muito bom ouvir, né? O Vitor, o Marcelo, a Rúbia, a Lúcia, né? Foi um aprendizado para mim, como foi ouvir agora o Vitor, o Leonardo, né? Sempre muito, enfim, com muito conteúdo, com muito conhecimento sobre a política econômica na época da ditadura. Essa apresentação que a gente teve em abril lá na Rural, eu vou reproduzir aqui para falar um pouquinho sobre a figura de Saturnino Braga e o modelo econômico da ditadura. Para começar aqui, assim, eu acho que o Vitor falou muito bem sobre a política econômica da ditadura, e trata-se de um regime político, né, que foi inaugurado com um golpe de Estado, no contexto ali da Guerra Fria, perfeito, com apoio norte-americano, né, com uma participação expressiva das Forças Armadas e do grande empresariado nacional estrangeiro na derrubada do regime democrático, né, e esse regime autocrático ele se prolongou no país por mais de 20 anos, né, e nele a gente entende que boa parte do grande empresariado das Forças Armadas, dos oficiais militares, foram a classe dirigente, foram, né, o grupo ali que deu as cartas ao longo do regime. Né? Então a gente tinha, né, grupos econômicos de grande porte, internacionais e nacionais, e além disso também os oficiais militares, organizados principalmente ali na Escola Superior de Guerra. Né? Existia um projeto pré-concebido, né, de implementar um processo de modernização no capitalismo brasileiro, uma modernização autoritária e excludente, né, do Estado brasileiro, do capitalismo que vigorava no país. Né? Então, a ditadura implementou esse projeto ao longo de seus mais de 20 anos, né, de existência, e acabou, né, implementando um modelo de desenvolvimento que é dependente, né, que levou significativamente, né, a exploração da força de trabalho, ou melhor, a ditadura foi muito ruim para o trabalhador, para a trabalhadora, na medida em que caçou direitos, na medida em que comprimiu salários, na medida em que prolongou as jornadas e tudo mais. Né? Como o Vitor muito bem salientou, a ditadura, digamos assim, concebeu uma sociedade ainda mais desigual do que vigia no país até aquele momento. O Brasil já era,
né, uma sociedade bastante desigual, bastante assimétrica, tendo em vista que era uma sociedade dependente, na qual vigorou por mais de 300 anos o trabalho escravo, né, e a gente teve com a ditadura o reforço dessa característica. Então a gente teve uma concentração de renda que foi aumentada durante a ditadura, e a gente teve uma sociedade, né, que sai do regime ainda mais segregada, ainda mais igual, ainda mais injusta. É importante salientar que, né, a frente que derruba, né, o regime democrático e o governo João Goulart é uma frente composta, né, por oficiais militares, principalmente da Escola Superior de Guerra, e também empresários e também agentes civis, né, a cúpula da Igreja Católica, políticos como os governadores da Guanabara, de Minas Gerais, de São Paulo, respectivamente, né, o Carlos Lacerda, o Magalhães Pinto, o Adhemar de Barros, obviamente os condutores ali das casas legislativas, Ranieri Mazzilli, Auro de Moura Andrade, mas também empresários, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a grande imprensa corporativa do eixo Rio-São Paulo, que participou decisivamente do golpe de 64, né? E aí é o que a gente vai ver aqui, né? O jornal Globo, por exemplo, no dia 2 de abril, ele solta essa capa, né, indicando que o Mazzilli foi possado na presidência da República, que o João Goulart fugiu, né, que a democracia, entre aspas, né, eu digo aqui, está sendo restabelecida. E aí ele publica esse editorial chamado Ressurge a Democracia, escrito ali pelo condutor do jornal, que é, né, o Roberto Marinho. Então, o Roberto Marinho é esse empresário carioca, né, do Grupo Globo, dono do Grupo Globo, herdeiro do Irineu Marinho, seu pai, né, que fundou, em 1925, o jornal o Globo, o jornal impresso, perfeito? E aí, como a gente vai ver aqui, o Grupo Marinho, o Grupo Globo, cresce de maneira avassaladora durante a ditadura pela sua parceria, pela sociedade mantida com o regime autocrático estabelecido no Brasil. Roberto Marinho, ele conduz o jornal desde a sua fundação. O seu pai morreu no ano de criação do periódico Carioca, né? E durante, né, digamos assim, 40 anos, Roberto Marinho está conduzindo ali o jornal até o golpe de 64, um jornal que tinha um perfil elitista, conservador, era crítico de Getúlio Vargas, por exemplo, né, e crítico das reformas, entre aspas, mais modernizantes e populistas, né, e mais, digamos assim, horizontais que foram implementadas no país desde os anos 30. Né? Então a gente teve, em 1941, o Grupo Globo crescendo, né, então criando uma rádio, perfeito, conseguindo uma concessão pública para a rádio, e na década de 50, né, a gente vai ter no Brasil o advento da televisão. Né? O primeiro grupo que consegue a televisão não é o Grupo Globo, não é o Grupo Marinho, mas sim o Grupo Chateaubriand, né, do Diários Associados. O Assis Chateaubriand, no início da década de 50, ele consegue fazer a primeira transmissão de televisão no país, e aí ele cria a TV Tupi, né, que vai ser aí a primeira rede de TV do país, perfeito? Desde essa época, o Roberto Marinho, desculpa, ele tinha o objetivo, tinha, né, a ambição de ter uma rede de televisão, e é só durante a ditadura, é só no primeiro governo do regime, é só durante, né, a administração Castelo Branco, no Castelo, que é o primeiro ditador, né, que era próximo do Roberto Marinho, que a Globo vai ter a concessão da rede de TV. Né? E o que acontece é que o Roberto Marinho consegue finalmente o aval para a TV funcionar ali após o golpe de 64, porém a Rede Globo, né, tal qual foi formada em 1965, ela tinha capital estrangeiro. Né? O grupo norte-americano Time Life havia financiado 30% a 40% ali do capital do grupo da Rede Globo. E isso era algo proibido pela Constituição. Né? A Constituição de 46 estabelecia que concessões públicas de rádio e TV deveriam ser concedidas exclusivamente a empresas nacionais estabelecidas no país com 100% do capital nacional. Então, a concessão da Rede TV para a Globo, né, pelas mãos do presidente da República, foi ilegal. Né? E aí a Globo, além disso, além de ter essa fundação ilegal, ela vai ter um processo de favorecimento indireto
por meio da perseguição que a ditadura vai promover às redes de TV, digamos assim, rivais e concorrentes da TV Globo. É o caso da TV Excelsior, né, que era o Canal 9, e que tinha vários atores, várias cabeças, vários, né, agentes e produtores e tudo mais, artistas, que vieram fazer os quadros da Globo. Né? O caso Tarcísio Meiro, Glória Maria, Daniel Filho, enfim, o Zé Bonifácio, Boni, dentre várias outras figuras, Trapalhões, e vários outros artistas de grandes, digamos assim, nomes que vieram a ser grandes nomes da TV brasileira. Eles trabalhavam na TV Excelsior, né, que era do Mário Henrique Simons, né, Mário Wallace Simons, desculpe, e que vieram compor, né, os quadros da Rede Globo a partir da fundação da TV, né, tendo em vista que a TV Excelsior vai deixar de existir por conta de uma, né, perseguição que vai sofrer por parte da ditadura. A TV Excelsior era uma das empresas do Mário Wallace Simons, ao lado, por exemplo, também da Panair do Brasil, né, que é outra, enfim, né, empresa de aviação civil que vai ser, né, caçada pelo regime logo após o golpe de 64. Então, aí, quem vai ser favorecido pela perseguição à Excelsior? Justamente a TV Globo, né, que vai ser fundada ali no ano de 1965. O Roberto Saturnino Braga, ele era, né, uma pessoa que durante a ditadura vai ter uma trajetória bastante interessante. Trata-se de um engenheiro, né, formado na Universidade do Brasil, atual FRJ, né, que depois participou dos quadros ali do BNDE, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, fundado pelo Vargas em 52, e fez estudos na CEPAL, né, na Comissão Econômica para a América Latina. Então, era um engenheiro, mas tinha uma clivagem assim, econômica na sua formação, de perfil heterodoxo, né, que é um quadro aí que era afiliado ao Partido Socialista Brasileiro. Né? E ele foi naquela leva de crescimento da esquerda que a gente teve nas eleições legislativas de 1962, quando o PTB tem uma grande votação e ele se elege pelo Estado do Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, né, logo após a concessão da Rede Globo, né, o Saturnino, que estava no seu primeiro mandato, ele não foi cassado, perfeito, na primeira leva do ato institucional primeiro, né, porém, ele logo se empenha ali na Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi formada para investigar a formação da Rede Globo. E ele vai participar, né, digamos assim, dessa comissão, e o relatório da CPI define que a concessão da TV para a Rede Globo ele foi ilegal e deveria ser cassado. Né? E logo após isso, o jornal Globo, né, soltou no dia seguinte, após a divulgação do relatório, né, um editorial intitulado Calúnia, né, acusando a CPI, né, digamos assim, de enfim, agir de maneira equivocada, e logo em seguida, né, o Saturnino Braga teve seu mandato cassado pela ditadura. Em fevereiro de 67, ainda era governo Castelo Branco. Né? A Globo foi mantida, apesar do relatório da CPI apontando essa ilegalidade. A concessão da Rede Globo foi mantida, perfeito, e o grupo vai crescer significativamente ao longo da ditadura, inclusive com apoio oficial do regime, tendo em vista, né, que existe toda uma política de telecomunicações da ditadura no sentido de, né, favorecer, né, a divulgação, a difusão da televisão ao longo do território nacional. Né? O Roberto Marinho, ele adquiriu o capital do grupo Time Life, né, e acabou tendo 100% ali do capital da Rede Globo. Né? No ano de 1969 é criado, né, o Jornal Nacional, né, que é uma espécie, entre aspas, de diário oficial do regime, né, um jornal completamente censurado, né, um jornal que soltava notícias positivas sobre a ditadura e escondia, né, as negativas. Então, assim, o surto de meningite que houve na década de 70 nunca foi divulgado pelo Jornal Nacional. Né? Tem uma frase famosa do Médici, que ele diz que quando chegava em casa e assistia o Jornal Nacional, né, após um longo dia de trabalho, ele ficava satisfeito com o trabalho que ele tinha realizado, porque enquanto o mundo estava em caos e guerras e conflitos, o Brasil marchava no caminho da paz, do progresso e do desenvolvimento. Né, a frase famosa dele sobre isso. Enfim, e aí fazendo uma ponte, né, com os estudos sobre a ditadura, a gente tem todo hoje um conjunto de estudos que caracterizam a ditadura brasileira enquanto um regime empresarial militar.
tendo em vista o papel, o empenho que os empresários tiveram na derrubada do golpe de 64 e também na composição do regime, né? E esses grandes grupos econômicos acabaram sendo alguns dos grandes beneficiários da política econômica, das medidas e ações que houve durante a ditadura, né? E tendo em vista isso, né, existem vários autores que se debruçam sobre o regime, estudam o assunto e caracterizam a ditadura como um regime empresarial militar. E a gente tem um marco fundamental, que é o grande estudo sobre o golpe de 64, feito pelo cientista político uruguaio René Armand Dreyfus, né? Ele que achou a documentação do IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, que era um órgão de perfil empresarial militar, formado ali no início dos anos 60, né, e que tem um papel significativo na derrubada do governo João Goulart e do regime democrático brasileiro, né, e propunha justamente esse processo de modernização da acumulação de capital no país. O arquivo do IPES ficou sediado ali no Arquivo Nacional. O Dreyfus encontrou esse material ali na década de 70 e acabou confeccionando essa tese de doutorado que virou livro, que é o principal estudo sobre o golpe de 64. E vários autores recentemente têm tentado atualizar um pouco as pesquisas, digamos assim, percebendo como a ditadura foi um regime empresarial militar que incorreu em diversas formas de benefício aos grandes grupos econômicos ao longo do período, né? Então, é uma época de expansão capitalista que a gente sentiu no país, né? Com o crescimento da concentração de renda e da desigualdade social, e que a gente teve o direcionamento de recursos das áreas sociais, educação, saúde, né, para investimentos sobretudo em obras de infraestrutura, transportes, energia e etc., no sentido de gerar, né, grandes projetos, né, para a indústria automobilística, para as grandes empreiteiras, tudo mais. Isso tudo com base num arrocho salarial muito significativo, né, a redução dos salários. Esse é o gráfico aí sobre o salário mínimo de 64, é uma das maiores quedas históricas do salário mínimo, é justamente depois do golpe de 64, né, e uma época que a gente tinha um regime pró-empresas, né, uma ordem empresarial no país, em que havia, inclusive, pouca fiscalização e punição das empresas que não cumpriam as normas básicas de segurança. E, nesse sentido, né, se multiplicaram os acidentes de trabalho. Perfeito? Né? E a própria política da ditadura ia no sentido de culpabilizar os operários, os trabalhadores, pelos acidentes dos quais eles eram vítimas. O Brasil não tem, como países vizinhos, a Argentina e o Chile, uma política de memória em relação aos crimes perpetrados na ditadura. Né? A gente tem apenas um centro de memória no país, que é o Memorial da Resistência, sediado na cidade de São Paulo, e esse aqui, né, que é o principal centro de tortura da ditadura brasileira, ali no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, Batalhão de Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, onde morreu o Mário Alves, onde mataram o Rubens Paiva, né? Ele até hoje funciona como um quartel militar. Então, a gente entende que é premente que a gente avance na política de memória, verdade e justiça para evitar que a gente tenha retrocessos autoritários como os que a gente viu, né, ocorrer no Brasil recentemente, e para que a gente não tenha também rupturas institucionais, como se aventaram recentemente no nosso país. Né? Então é isso. Pedro, eu tenho que agradecer porque você trouxe elementos importantíssimos e essa sua sugestão final é também muito relevante e nós vamos conversar mais sobre isso depois. Vou então agora convidar Marcelo Pereira Fernandes para prosseguir com a sua apresentação aqui. Obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Não sei que hora que as pessoas, nossos ouvintes, vão ver essa transmissão, mas dizer da minha satisfação, Lúcia, de estar aqui com vocês, né, com o Pedro, com a professora Rúbia, com o professor Vitor Leonardo. Como foi dito aqui, nós fizemos uma mesa, né, essa mesa em abril, né? O tempo passa rápido. Agora nós estamos aqui novamente para discutir um pouco mais sobre esse assunto da ditadura, né? Vou pegar aqui um gancho aqui numa fala aqui do Pedro, né? Eu acho que um dos problemas que nós temos em relação a esse período é justamente a falta de memória, né? Essa falta de memória é o que, em parte,
né, ele provocou e ajudou há pouco tempo agora, né, que outros militares, né, tentassem novamente dar um golpe de Estado. Essa falta de memória, eu acho que ela de fato provoca, né, esses arroubos autoritários, né, dentro dos quartéis. Tá? Isso é apenas uma coisa que a gente precisa discutir e superar, né? De fato, é preciso discutir mais, né? Ter centros de memória, acho que isso que é fundamental, dentro das universidades, né? Aí, os quartéis que serviram de abrigo para tortura, mortes, né? Eles deveriam se transformar em centros de memória, né? Infelizmente, isso não é isso que ocorreu na prática aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, da Argentina, Chile, né, etc. Bom, a ditadura, né, ela foi algo deplorável sob todos os aspectos, né, embora, né, em relação à economia, né, foi um período de alto crescimento econômico, né, pelo menos o período que vai do governo Médici, né, até o governo Geisel, mas a política econômica, ela de fato ela não foi homogênea, né? Você teve indas e vindas que, como o Vitor Leonardo ele explicitou, né? Isso se deu também porque teve uma característica, a nossa ditadura, né, que vai de 64 até 85, ela teve uma característica que não foi observada, digamos, na maioria dos países, né, que teve uma transmissão do poder. Nós tivemos, ao todo, 5 generais, né, que se tornaram ditadores, né, a começar com Castelo Branco e terminando com Figueiredo, além daquela junta militar que é pouco lembrada, né, após a saída do Costa Silva, né, eu não lembro agora exatamente o ano, mas, se não me engano, foi 68, a junta dos Três Patetas, como ficou conhecido. Eles ficaram apenas um mês, né, mas nós tivemos 5. Então, essa alternância, né, da presidência, evidentemente, ela traz também algumas visões distintas, né, entre cada um que está sendo, né, que tá ali gerindo a economia naquele período. Como o Vitor Leonardo ele lembrou aqui, né, você teve início, né, um período ali com Castelo Branco, um período liberal, né, vamos colocar assim. Você tinha uma inflação que era elevada, né, e o governo Castelo Branco, ele a primeira medida, né, digamos, o primeiro enfrentamento de política econômica que ele teve foi justamente a tentativa de derrubar a inflação. E essa tentativa de derrubar a inflação, que não foi, né, que não foi um sucesso absoluto, porque a inflação nunca foi de um dígito, né, nesse período, entregou a inflação, se eu não me engano, em torno de 15%, foi via arrocho salarial. Né, via arrocho salarial. Né, e aí, evidentemente, você não, num período de ditadura, arrochar o salário é muito mais fácil do que no período democrático. Então, por isso, a ditadura já começa, né, com digamos, uma pegada, né, de concentração de renda mesmo, tá? De concentração de renda. Agora, a concentração de renda, né, como também bem lembrou aqui o Vitor, ele não foi, digamos, um obstáculo, né, para o desenvolvimento do país. Há esse debate entre o Celso Furtado e a Maria Conceição Tavares, do Serra. O Furtado, né, claramente errado, né, porque ele achava que a economia ia estagnar, a economia não estagnou, né, e a Maria Conceição Tavares, né, dizendo que a concentração de renda era funcional, né, ao crescimento econômico ali naquele momento. Bom, se era funcional, eu não sei. Mas, assim, concentração de renda no capitalismo, né, ele não atrapalha, de fato, né, o crescimento econômico. Distribuição de renda pode ajudar o crescimento econômico, mas a concentração, de fato, ela não atrapalha. Né? Enfim, eu acho que a história, pelo menos desse período, né, do período militar, né, em particular o período Médici, né, do milagre econômico, e o do Geisel, né, no segundo PND, eles mostram isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o período Geisel, né, eu falei isso lá
na nossa primeira conversa em abril, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é um período assim, mais interessante, enfim, aí desses 20 anos que foi de governo militar. Dadas as contradições, né, que se apresentaram ali, o saldo, pelo menos na questão econômica, tirando, evidentemente, aquilo que já foi colocado, né, de concentração de renda, os problemas políticos, foi um período onde uma série de partidos foram perseguidos. O PCB, por exemplo, né, que nem participou da luta armada, né, foi bastante perseguido nesse período ali do Geisel, mas foi um período do chamado Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que transformou a estrutura produtiva do país, né, eu diria bastante positivo, né, assim, de forma bastante positiva. Aí na economia você tinha o Mário Henrique Simons, né, que é um economista mais ligado à ortodoxia, né, mas tinha o Reis Veloso, né, que na época era o ministro do Planejamento, né, e aí aqui eu chamo a atenção, né, para ver como que as coisas mudam. Nesse período, o Ministério do Planejamento ele tinha mais importância que o Ministério da Fazenda, né. Reis Veloso aparecia muito mais, né, do que o Mário Henrique Simons, né. Aí eu acho isso bastante interessante. Nos últimos anos, né, desde do final dos anos 80, o Ministério da Fazenda ele passou a aparecer muito mais, né, e por incrível que pareça, isso aí mostra a situação que a gente se encontra, né, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, 2, o Banco Central ele passou a aparecer mais, né, ou pelo menos ter o mesmo protagonismo que o Ministério da Fazenda. Eu acho isso bastante curioso, né? Mas teve esse aspecto importante, eu diria, né, do governo Geisel, ou seja, a ortodoxia econômica foi de fato colocada de lado, e o país avançou, né, no projeto de desenvolvimento, né, um projeto, enfim, esse projeto tem, você pode dar o nome que quiser, né, desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, mas de fato, né, esse foi um processo que transformou a estrutura produtiva do país de forma bastante positiva, pelo menos no meu ponto de vista. Foi nesse período também, e aí chamo aqui as contradições, né, de um governo como o Geisel, que é um governo que é um sujeito anticomunista, mas foi também no período Geisel onde você teve o país teve uma política externa bastante altiva, o chamado pragmatismo responsável, né? O Brasil ele reconheceu a China, né, que até então não reconhecia, substituiu, quer dizer, o reconhecimento da China, quer dizer, de Taiwan pela China continental, antes o Brasil reconhecia Taiwan. Em 75, o país ele reconheceu, né, a independência de Angola e Moçambique, que eram dois países, né, que estavam sob o governo de marxistas, né, estreitou o laço, né, com outros países da África, além desses dois, com países da América Latina e com os países árabes, né. Acho isso bastante curioso, né. Na realidade, o Brasil ele foi o primeiro país, né, isso é bastante interessante, a reconhecer a independência de Angola. Foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, o que trouxe, evidentemente, benefício ao país, né, que são sentidos até hoje, né, esse estreitamento de laço ali dos dois, do Brasil com Angola. Na política interna, uma coisa interessante também é que o Geisel iniciou, né, o período de afrouxamento do regime, tá? E esse período de afrouxamento ele não foi um período tão fácil, porque havia turma da linha dura, que naquele momento estava capitaneada pelo Silvio Frota, que simplesmente não queria abertura, né? O Geisel, em depoimento ao jornalista, esqueci o nome agora, enfim, daqui a pouco vocês me lembram, ele disse que queria abertura, que queria acabar com a ditadura, porque a ditadura virou uma bagunça, né? Havia indisciplina nos quartéis, né? O exército não se entendia com a aeronáutica não se entendia com a marinha, e o Geisel achava
que, enfim, que aquilo já tinha chegado a um ponto que precisava, que precisava parar, né? Teria que haver abertura, né? Para você retomar a disciplina nos quartéis e etc., né? O Silvio Frota, que fazia parte da linha dura, em 77 ele tentou dar um golpe, a gente esquece isso, tentou dar um golpe no Geisel, né? Não foi bem sucedido, né? Mas estou falando isso porque eu queria chamar a atenção, porque o chefe de ordens, né, do Silvio Frota era nada mais nada menos que o general Heleno, né, que agora foi condenado pela trama golpista, né? Ou seja, quando você não pune, né, aqueles que lá atrás tentaram subverter a democracia, eles acabam voltando. Bom, acho que eu já passei já do meu tempo. Queria só falar o último ponto, Lúcia. É o seguinte: veja que o que é confusão mental, né, de certos grupos. O período Médici, e principalmente o período Geisel, né, foi um período de fortíssima, né, principalmente o período Geisel, de fortíssima intervenção do Estado na economia. Fortíssima. Isso, inclusive, gerou, né, eu não sei se o Pedro chegou a estudar isso, né, no seu doutorado, né, é um profundo conhecedor desse período. Isso gerou, inclusive, uma oposição dos empresários, dos grandes empresários de São Paulo, ao governo Geisel. Chegou-se a falar naquele momento que o Brasil estava se transformando na União das Repúblicas Socialistas Brasileiras. Tu vê aqui a loucura, né? Veja, o fato da forte intervenção do Estado na economia nesse período não significa, evidentemente, né, que era um governo de esquerda. Era um governo, todos os governos militares eram governos de direita, né? Mas eu digo isso porque nesse período de loucura aí, de internet, de fake news, passou-se, né, a aventar a ideia de que governos onde promoviam a intervenção estatal na economia eram necessariamente governos de esquerda. O período militar, particularmente o do Geisel, mostra que isso, evidentemente, né, não é verdade. Obrigado. Marcelo, muito obrigada pelas suas observações. Acho que você trouxe aí contribuição para a gente conversar. E convido, então, Rúbia Wegener para assumir aqui a mediação e promover um diálogo mais direto entre os expositores. Olá, obrigada, Lúcia. Boa tarde, colegas, Pedro, Victor, Marcelo. É muito bom estar aqui compartilhando, ainda que virtualmente, né, remotamente, esse momento com vocês. A gente comentou no início, né, a Lúcia comentou, a gente fez uma mesa, estivemos em uma mesa, né, no mês de abril desse ano, né, discutimos, né, muitos desses pontos, mas esse é um tema que a gente deve sempre voltar nele, né? Sempre reunir a academia, a massa crítica para analisá-lo e fomentar esse debate, como uma parte também desse esforço de memória, né, que ele exige. Quero aproveitar, né, aqui e saudar a Lúcia, especialmente por sempre buscar realizar essas mesas, promover o debate, né? É importante que a gente tenha pessoas assim na academia. Todas as falas dos colegas, né, foram muito ao ponto, foram muito importantes aqui para esse tema que a gente quer tratar. Eu quero destacar, né, rapidamente alguns pontos antes de irmos para uma pergunta, né? O Victor Leonardo, né, fez aí um esforço, como ele mesmo disse, né, de retratar 20 anos em 15 minutos, né, 20 anos da economia brasileira em 15 minutos. Isso é desafiador sob qualquer ponto de vista. Creio, né, que ele trouxe aí um bom retrato, né, um bom destaque, né, de um modelo que se revelou, de fato, concentrador de renda, com forte repressão salarial, além de todas as repressões, né?
ou seja, esmiuçou aí os limites do que se convencionou chamar de milagre econômico, e que na ditadura, no Brasil, né, no processo brasileiro de redemocratização, que ainda não foi superado, entendo, sempre se volta, né, esse contexto de milagre econômico associado à ditadura militar, como forma de identificar a ditadura militar, é colocado por alguns grupos, né, da sociedade como uma forma até de defesa, né, da intervenção militar. Então, a gente compreender que não se trata de fato de um milagre econômico, né, como é muitas vezes exposto, é fundamental, né, as consequências, né, do que foi essa modernização autoritária e conservadora de fato, né. E aí, assim, o Victor Leonardo, né, organizou um livro sobre a economia brasileira, a Lúcia, né, colocou aqui, fez uma boa divulgação da ficha técnica, né, o livro A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações. Recomendo bastante esse livro, para quem quiser se aprofundar, né, é uma leitura crítica, não meramente descritiva, mas bastante crítica, à luz também da teoria econômica, né, uma abordagem além da ortodoxia, e aí que para o período da ditadura militar vai muito nesse ponto, né, da organização do mercado empresarial, em linhas gerais. E o Pedro, vou citar aqui um dos textos, né, ele tem uma produção vasta sobre esse período da ditadura, mas vou destacar aqui o empresariado e ditadura no Brasil, o estado atual da questão e o caso dos empreiteiros de obras públicas, né? Assim como na sua apresentação, né, o Pedro, nesse artigo, destaca vários. Pedro é historiador, né, então ele traz aí vários elementos documentais e de obras sobre empresas, né, e o fortalecimento da classe dominante a partir da ditadura em diferentes países latino-americanos, né, com destaque para o Brasil, e essa amarra com a construção de um Brasil moderno a partir das grandes obras de infraestrutura, né? Empresas que estão aí presentes, né, na nossa estrutura produtiva, né? Então, refletindo aí uma ditadura que moldou uma transformação produtiva, uma transformação estrutural, uma pretensa, né, transformação produtiva a partir do topo, né, e a força, com forte repressão. E um ponto, né, que o Pedro traz, que é bastante interessante de colocar, é a imprensa, né? Até pelo nosso homenageado, né, o Saturnino, quanto a gente tem a despeito de toda a repressão à imprensa, né, no período da ditadura, o quanto nós tivemos um grupo empresarial que se consolidou, no caso a Rede Globo, né, como o grupo empresarial aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, na mesa que nós fizemos, o Pedro trouxe o caso de uma companhia aérea, se eu não me engano, depois, se ele quiser comentar também, essa reestruturação, né, empresarial, ou esse fortalecimento de alguns grupos, né, em detrimento de outros, sob uma modernização autoritária. E aí o Marcelo, ele trouxe vários pontos, né, que se coadunam com um texto que ele tem publicado sobre a economia política do imperialismo, né? Eu achei interessante, acho que tem um contexto aí, né, com a fala do Victor, né, de política econômica, economia brasileira, política econômica, que é essa economia política da ditadura militar, né, que se buscou, né, tornar sob o slogan, né, de Brasil potência, economia moderna, na verdade acabou se revelando um caso muito mais de uma integração subordinada, né, ao capitalismo internacional, e com uma política econômica muito atrelada, né, muito dependente, muito em consonância com a dinâmica do capital internacional. Então, esse ajuste, né, o ajuste autoritário, essa modernização conservadora, né, puxado por essa modernização conservadora, autoritária,
ela forçou ainda mais as contradições internas, né? Não as resolvendo, né? Então, ali, Victor colocou isso, né? Nos anos 80, a dinâmica, né, salarial, né, e inflacionária, as condições de vida da população brasileira, dos trabalhadores, notadamente, era lastimável, né? As condições sociais, né, do nosso país eram inquietantes, né? E aí é feito, né, essas breves colocações, e considerando esse momento que nós estamos passando, né, eu começo colocando aos nossos colegas, aos meus colegas, aos nossos colegas, como esse legado, né, como a ditadura representa ou pode representar ou nos ajudaria, né, a traçar aqui algumas linhas para esse período mais recente, né, em que nós vimos que nós estamos em discussão sobre anistia, né, dada a tentativa de golpe recente, né, que enfrentamos. Que relação isso pode ter com a falta de memória ou com essa associação que o imaginário, né, da população em geral se faz da ditadura com crescimento econômico, com desenvolvimento, com as coisas funcionando, né, que se coloca para a ditadura, né? Ou seja, essa falta de descortinar, né, o que foi de fato milagre econômico, suposto milagre econômico, a economia da ditadura militar, faz com que as pessoas sejam levadas a entendê-la como solução, né? Os militares no poder como uma solução para todo e qualquer tipo de problema, né? Lúcia, qual é a dinâmica que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que nós podemos deixar agora livremente, né? Podemos começar novamente ter aí. Eu achei a sua síntese importantíssima, também as questões que você colocou. E acho que cada um pode responder aqui livremente. Eu só acrescentaria quando você chama atenção, ressalta na fala dos apresentadores, a participação do empresariado, e o Pedro, por exemplo, ele estuda as consultoras, né? Eu acho que, de modo geral, o empresariado ganhou muito com a ditadura. E a ditadura contribuiu para o fortalecimento de diversos ramos da economia com a privatização. Não é que houve ali uma privatização como hoje, mas a ditadura deu todo o suporte a diversos setores do empresariado, na saúde, na educação, né? E acho que se o Pedro pudesse falar um pouco sobre isso, acho que é interessante para a gente perceber que aquilo que o Victor ressaltou, a ditadura, ela não vem só para torturar, parece que é só isso, né? Não, há por trás interesses econômicos fortíssimos para se ter uma ditadura, né? Então, acho que é isso. Então, por favor, Victor. Obrigado, Lúcia. Deixa eu mandar aqui também um olá para meus colegas, minha colega, né, a professora Rúbia Wegner, professor Marcelo Fernandes, professor Pedro Campos, né, nossos colegas da Rural, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acho que essa pergunta, essa questão que a Rúbia nos traz, eu vou tentar aqui responder de um jeito, né? A gente é meio desajeitado para responder essas. Nós somos economistas, né? Acho que o Pedro, como o Pedro é historiador, talvez ele consiga trazer reflexões aqui a esse respeito, né? Sobre um legado né? A pergunta que a Rúbia fez, né, Pedro, sobre qual seria o legado da ditadura, como é que a gente conseguiria interpretar o período mais recente. Eu vou tentar ir pelo seguinte caminho. Nós temos uma constatação que é o seguinte: a democracia não resolveu os nossos problemas históricos. Isso é uma constatação e talvez uma frustração, especialmente daquelas camadas da sociedade que possivelmente não perceberam mudanças no seu padrão de vida durante o período de redemocratização, logo após o período de redemocratização. Mas, por outro lado, a redemocratização nos permitiu que nós nos organizássemos politicamente em busca de melhores condições, né, de reivindicação,
a possibilidade de se organizar em sindicatos, a possibilidade de se organizar em partidos políticos, né, a possibilidade da sociedade civil poder se organizar sem o medo da repressão, né, exercer a efetiva pressão política. Então, eu acho que isso é uma diferença crucial. Por que a ditadura conseguiu arrochar salário? Porque tinha força da repressão, não é porque os principais líderes sindicais estavam presos, estavam sendo torturados, estavam indo para o exílio, isso quando não foram assassinados. Então, de fato tem algo de diferente aqui, né? A Constituição de 88 é uma conquista da democracia. Não é a Constituição dos nossos sonhos, mas foi certamente a Constituição possível diante da correlação de forças que se tinha ali naquele momento, e que teve avanços importantíssimos, por exemplo, na construção de um sistema de seguridade social, que foi atacado logo na sequência, logo em seguida, né? Pouquíssimos anos depois do estabelecimento desse princípio constitucional e das receitas carimbadas para esse sistema, foi aprovada a desvinculação, se estabeleceu, né, a desvinculação de receitas a partir de 1993. O ataque foi quase imediato. E talvez também eu considero que o momento da redemocratização coincidiu ali com a avassaladora onda neoliberal. Então, talvez a redemocratização desses termos tenha ajudado a gente a resistir um pouco mais, né? Aqui o neoliberalismo chega de uma forma um pouco mais retardada. Agora, as transformações são lentas, né? As gerações de hoje em dia, certamente o padrão de vida das gerações de hoje é muito melhor do que o padrão de vida dos nossos avós. Nossa geração desfruta de padrões de vida melhor que os nossos avós. Se comparar ali o mapa da distribuição, ou melhor, o mapa do índice de desenvolvimento humano dos municípios, a gente vai perceber que ao longo de 3 décadas houve uma melhora substancial. É que a melhora é lenta, né? A gente não percebe, às vezes você precisa de mais de uma geração, e nem tudo cai do céu na democracia, né? Então, eu acho que é dessa forma que eu tentaria responder a pergunta feita pela Rúbia. Eu quero agradecer a Rúbia pela divulgação aqui do livro organizado por mim e pelo Fernando. Foi um trabalho bastante longo, né? Mas acho que a gente conseguiu oferecer uma interpretação alternativa à ortodoxia vigente na literatura econômica até então, né? Então, acho que foi um trabalho bacana, e é claro que eu me inspirei, né, para fazer essa fala aqui, também me inspirei muito nos capítulos que lá estão. Obrigada, Victor. Quem gostaria de continuar? Acho que Victor foi... Estamos aqui num bom debate. Lúcia, pode falar, desculpa. Porque eu fiz uma pergunta que é também específica para Pedro, que a Rúbia fez uma síntese das falas, foi muito bacana. Eu só queria acrescentar aí que você falasse um pouco da questão das empreiteiras, como elas cresceram, porque os ditadores beneficiaram o empresariado, como também recentemente, nesse período de governo de extrema-direita, alguns empresários foram muito beneficiados, né? Então, não é só perseguição ou tortura, mas é o quanto o empresariado ganha nesses contextos. Perfeito, está ótimo, Lúcia, está ótimo, Rúbia. Ótimas questões, o comentário da Rúbia também, muito interessante, né? E a sua pergunta, Lúcia, porque eu particularmente estudei na minha tese, né, a situação das construtoras. As grandes empreiteiras brasileiras, né, elas crescem muito durante a ditadura, né? E aí eu fiz uma tese de doutorado sobre o assunto, na área de História, lá na Universidade Federal Fluminense, justamente com essa questão, né? Como as empreiteiras se tornaram tão poderosas. E meu olhar ali era, né, quando eu fiz a tese, meu doutorado, no final da primeira década do século XXI, né? Então, enfim, preparei o projeto em 2007 e ingressei ali em 2008 e tudo mais. Naquela época a gente tinha todo o poder ali, a Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, outros grandes grupos, né? Pensando ali governo Lula e tudo mais. E aí achava que a ditadura pudesse me ajudar, e de fato a ditadura foi um momento fundamental na expansão desses grupos econômicos, né, que são predominantemente brasileiros, né, controlados por famílias aqui no Brasil,
Mas o que a gente tem justamente é que é isso, eles se consolidam nacionalmente ali no governo Kubitschek, na década de 50, e se internacionalizam, né, a partir da ditadura. É um momento assim que o orçamento é muito favorável a eles, boa parte, digamos assim, dos grandes... a gente vai ter um grande projeto, né, de, digamos assim, obras de infraestrutura durante a ditadura, que vai favorecer esses grupos econômicos, tem uma quantidade de obras muito, muito, muito significativa, principalmente grandes rodovias, hidrelétricas e tudo mais, e eles vão ser favorecidos pela política endereçada aos trabalhadores, à classe trabalhadora, né, com esse arroz salarial e tudo mais, e também pela política direcionada a eles, que é muito favorável. Tinha reserva de mercado, entre outros mecanismos de favorecimento, né? Então, é isso. E aí, com essas obras gigantescas que a gente conhece, né? Itaipu, Transamazônica e tudo mais, né? Eu acho que, só para concluir, assim, é importante salientar um aspecto, assim, que eu acho que o Vitor chamou atenção para a hora, que chamou agora, que eu queria reforçar, que a ditadura não corrigiu, né, digamos assim, os retrocessos que a ditadura construiu. Perfeito? Então, assim, o que a gente nota, né, por exemplo, é isso, a ditadura concedeu uma concessão ilegal à Rede Globo de televisão. Essa concessão nunca foi cassada, essa concessão nunca foi, né, digamos assim, nem questionada no período democrático. Pelo contrário, a gente sabe muito bem quanto a Globo foi relevante, né, para processos políticos que a gente teve depois de 88. O que foi ela agindo nas eleições de 89, vários outros pleitos eleitorais, né? O caso Proconsult, ali na década de 80, na eleição do Brizola, aqui no Rio de Janeiro, dentre vários outros processos que a gente conhece muito bem. Então, a gente tem essa situação, né, na década durante a Nova República, que ela não, digamos assim, coincidiu com uma revisão das políticas, né, nocivas construídas durante a ditadura. É interessante que eu recentemente tive uma atividade lá na Amazônia, em Manaus, e a gente estava discutindo isso, né? A gente teve um evento lá sobre a ditadura na Amazônia, né? E a gente vai ter um modelo extremamente expoliatório, extremamente truculento, implementado durante a ditadura, a partir de 64, com a Zona Franca de Manaus, com o Banco da Amazônia, com a Sudã e tudo mais. E a gente vai ter denúncia de trabalho de escravos nas fazendas, a gente vai ter uma concentração fundiária muito forte, muitas rodovias hidrelétricas e tudo mais. Porém, é um modelo que teve início na ditadura, mas não teve, digamos assim, nenhuma forma de revisão com a redemocratização do país. Se a gente olhar Chico Mendes, né, Eudorado de Carajás, Doris Tang, Bruno Dom, não foram mortos durante a ditadura, mas foram vítimas de um modelo perverso iniciado durante a ditadura, que não foi revisado com processo de mudança de regime no país, com processo de redemocratização. Então, acho que é o momento da gente rever, né, certas descontinuidades que a gente não sentiu desde o fim da ditadura até o regime político vigente atualmente no país. É isso. Eu acho que a forma como se deu a redemocratização, né, sem punir aqueles que deram golpe lá no passado, é uma mácula, né, que nós trouxemos, né, para esses períodos, né, de democracia e que, do meu ponto de vista, desembocou em coisas como essa tentativa de golpe frustrada de 2023. Eles não foram punidos lá atrás, né, e voltaram. Aqui, como eu lembrei aqui, o general Heleno era o ajudante de ordem do Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel, em 77. Agora, o que eu acho é o seguinte: o milagre econômico, né, esse era o nome que era dado, né, algumas experiências ali dos anos 60, 70, e refere-se basicamente às altas taxas de crescimento, né? O Brasil teve em 73 um crescimento do PIB de 14%. Nós nunca mais tivemos nada parecido com isso. Então, teve milagre brasileiro e teve milagre japonês, teve milagre alemão também nesse período. O Brasil ele não foi, digamos, o único, né, que passou por um milagre, né,
aqui como esse. O que eu acho interessante só, que eu acho que tem algo de positivo, foi sempre contraditório, dá para aqui lembrar de diversos problemas, mas o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele legou, né, uma mudança na estrutura produtiva brasileira que foi muito importante para os anos seguintes, né? Infelizmente, depois o país passou por um processo de desindustrialização. Até hoje não conseguiu recuperar digamos, nunca mais conseguiu recuperar o seu caminho, né, o caminho do desenvolvimento da industrialização. Agora, a questão que você pergunta é a seguinte: bom, precisava de ter ditadura, precisava de ter um Geisel, né, por exemplo, 74 para fazer isso? Não, né? Eu acho que se o país, né, muito provavelmente, se o golpe não tivesse acontecido, bom, fazer esse tipo de raciocínio é bem complicado, né? Eu acho que o Pedro sabe bem disso, né? Mas se não tivesse tido o golpe, né, o Brasil, muito possivelmente, ele poderia, né, ter feito um processo de industrialização, de desenvolvimento, tanto é que tinha feito, por exemplo, ali no governo Juscelino, por exemplo. Agora, a questão é a seguinte: outros governos, apesar do endividamento, etc., né, outros governos aqui na América Latina, nos anos 70, se endividaram muito, né? Dois clássicos, o Chile e a Argentina, né? E não só não se industrializaram, como provocaram uma desindustrialização, né, naquele mesmo período ali, né, que o Brasil ele estava construindo o seu segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, assim, a coisa é contraditória, né? Só um ponto interessante, né, que o Pedro trouxe aqui, eu não resisto em não comentar isso, a questão da CPI da Globo, né, se eu não me engano, o Carlos Lacerda foi o presidente da CPI, em 66, se eu não me engano, né? A Globo, nos últimos anos, ela fez sua autocrítica, né, em alguns acontecimentos, né, como, por exemplo, o debate, o famoso debate do Lula e Collor, né, no segundo turno de 89, né, enfim, a forma como eles deram mais chances, né, quer dizer, estiveram mais ao lado do Collor, né, do que do Lula, né. Mas o caso da Time Life, da forma ilegal como a Globo foi construída, isso eles nunca fizeram essa autocrítica, muito pelo contrário, na realidade, né. Até hoje, quer dizer, os últimos depoimentos do Roberto Marinho foi dizer que o contrato, né, com a Time Life foi legal, né, não teve nenhum problema, né. Então, só destacar esse ponto. Obrigado. Olha, esse debate é imenso de importante, sabe? E pena que nós já passamos do nosso tempo, mas eu acho que em todo o diálogo aqui, a apresentação riquíssima, e tenho certeza que todos aqueles que ouvirem receberão uma formação, ampliarão sua compreensão sobre a realidade brasileira, tá? Espero que nós possamos, num próximo momento, dar continuidade. Se nós pudermos, será muito, muito válido, tá? Agradeço, então, Rúbia, pela coordenação, pela síntese que foi realizada sobre o debate aqui, pela apresentação do Vitor, Marcelo e Pedro. Agradeço, Marcelo, Pedro, enfim, eu agradeço muito vocês por estarem aqui e principalmente também aqueles que estão assistindo esta apresentação. Um abraço a todos. Obrigada, Lúcia. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Abraço, gente. Um abraço. Pessoal que nos assiste, nossos caros ouvintes, o nosso podcast pode ser acompanhado pela Rádio Baruch. Acompanhe a programação, sempre rica de conteúdo, um conteúdo formativo que colabora para a compreensão da realidade brasileira. E vocês também podem deixar os seus comentários, esses comentários, suas sugestões, dicas, serão muito bem-vindos, tá bem? Vejam a nossa próxima programação, que ocorrerá no próximo mês, sempre no primeiro sábado do mês. Um grande beijo a todos.